Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 20 do Colégio Naval de 1985. Num triângulo ABC, de lado AC de medida 6 centímetros, traça-se a seviana AD, que divide internamente o lado BC nos segmentos BD de medida 5 centímetros e DC de medida 4 centímetros. Se o ângulo B mede 20 graus e o ângulo C 85 graus, qual é a medida do ângulo BAD? Então, eu vou colocar aqui no quadro o nosso desenho, né, a nossa figura. Temos um triângulo ABC. Este ângulo aqui vale, o ângulo B vale 20 graus, o ângulo C vale 85 graus. Temos essa seviana, né, a seviana AD, que divide o lado BC em duas medidas, né, uma de 5 e outra de 4 centímetros. E o problema também nos diz que este segmento aqui vale 6 centímetros. Bom, essa questão, na verdade, ela foi anulada, né? Porque esse triângulo aqui simplesmente ele é impossível. E por que ele é impossível? Ele é impossível pela lei dos senos, né? Então, vamos argumentar por que este triângulo ele não existe, na verdade, né? Então, olha só, como aqui vale 20 graus e aqui vale 85 graus, então 20 mais 85 dá 105 graus. E, portanto, como a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, este ângulo aqui, ó, é igual a 75 graus. Né? O ângulo A, ele vale 75 graus. E o que nos diz a lei dos senos? Né? Olhando para o triângulo ABC, pela lei dos senos, ó, essa medida aqui que é 9 está para o seno de 75 graus, 9 está para o seno de 75 graus, assim como 6 está para o seno de 20 graus. 6 está para o seno de 20 graus. E se você, na verdade, analisar, né, fizer na calculadora, né, ou pegar uma tabela de trigonometria, essa igualdade aqui ela não se verifica, né? 9 sobre seno de 75 graus não é a mesma coisa que 6 sobre seno de 20 graus. Na verdade, né, 9 dividido por 6 está nos dizendo que é igual, por essa relação, é igual a seno de 75 graus vezes o seno de 20 graus. É um outro jeito de argumentar também que esse problema é impossível, né? Porque este valor aqui, ó, é um número irracional e este daqui é um número racional. Então, essa questão ela foi anulada, mas para que a gente não fique com este vídeo vazio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um problema um pouco parecido, na verdade, né, mais ou menos parecido, né? Eu criei esse problema em que a gente tem aqui um triângulo, temos um triângulo ABC, né? Então vou colocar aqui o triângulo ABC, então é um outro problema, né? Nada a ver com esse daqui do exercício 20 do Colégio Naval, esse exercício foi anulado na época. Então nós temos aqui um triângulo ABC, nós temos a medida do lado AB, a medida do lado AC, e essa seviana aqui, ó, que eu vou chamar de seviana AD, ela divide o segmento BC em duas partes, em 2 raiz de 5 e em 2. E temos aqui o ângulo X e temos o ângulo Y. O problema nos diz que a soma de x mais y é igual a 72 graus. Queremos descobrir qual que é o valor deste ângulo Z aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o teorema da bissetriz interna de um triângulo, né? O que nos diz o teorema da bissetriz interna? Nos diz o seguinte, né? Se a gente tem um triângulo, né? Um triângulo A, B, C, e daí a gente traça uma bissetriz aqui relativa ao ângulo A, né? Aqui é uma bissetriz. Então, essa bissetriz ela vai dividir esse lado BC em duas partes, que eu vou chamar de x e y. O teorema da bissetriz interna de um triângulo diz que essa bissetriz, né, essa seviana, ela vai dividir este lado BC em segmentos proporcionais a esses lados aqui do triângulo, né, que tem, eu vou chamar essa aqui de medida C e essa aqui de medida B. Ou seja, essa seviana aqui, essa bissetriz, vai dividir o segmento BC em segmentos proporcionais a C e B. Ou seja, C está para X, C está para X, assim como B está para Y. Isso aqui é o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Mas também vale o oposto, né? Se dado um triângulo, né? Então a gente tem um triângulo aqui e
a gente não sabe que esta medida aqui, ó, ela é uma bissetriz. Mas a gente sabe que essa seviana ela vai dividir o segmento BC em dois segmentos, né? Que eu vou chamar de x e y. E nós sabemos que C sobre X, vamos supor que C sobre X é igual a B dividido por Y. Se isso daqui acontece, né? Se a gente tem uma seviana, né? Que divide esse segmento BC em duas partes proporcionais aos lados do triângulo, né, esses dois lados aqui, então vale também que este ângulo aqui é igual a este, ou seja, o ângulo A, ou melhor, esse segmento aqui, né, que foi traçado, é uma bissetriz. Então, nós vamos usar o teorema da bissetriz nesse sentido, né? Nós vamos calcular a raiz de 15 dividido por 2 raiz de 5 e vamos comparar com raiz de 2 dividido por 2. Então, olha só, raiz de 15 dividido por 2 raiz de 5, quanto que vale isso? Ó? O raiz de 15 é raiz de 5 vezes 3. Então, dividido por 2 raiz de 5. Isso daqui é igual a quanto? Ó? Isso aqui vai ser igual a raiz de 5 vezes raiz de 3, dividido por 2 vezes raiz de 5. Cancela esse raiz de 5 com esse raiz de 5, sobra o raiz de 3 dividido por 2. Então, o quociente desse número por esse número deu raiz de 3 dividido por 2, né? Então, raiz de 3 dividido por 2. Mais o quociente deste número por este número, né? Dá raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, esse segmento aqui, ó, ele dividiu o lado BC do triângulo em segmentos proporcionais aos lados do triângulo, né? A esses lados AB e AC. Logo, vale o teorema da bissetriz interna. Então, este ângulo aqui, o ângulo Z, ó, é igual a este ângulo aqui. Essa medida aqui em vermelho, ela é bissetriz aqui do ângulo A. Ou seja, se a gente fizer x mais y mais 2z, ó, vamos fazer x mais y mais z, que vai dar 2z. Isso é 180 graus, mas o problema nos dá que x mais y é 72 graus, né? X mais y é 72 graus. Então, 72 mais 2z é igual a 180 graus. Dividindo essa expressão por 2, nós ficamos com 36, mais z igual a 90 graus, ou seja, o z vai ser igual a 54 graus. Então, a medida z é 54 graus, né, usando o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!